Olá, meu nome é Erika, eu sou acadêmica de Ciências Econômicas e essa é a NP1 da matéria Fundamentos da Teoria Econômica, onde os principais objetivos são mostrar os objetos de estudo da economia, conceitos das ciências econômicas, quais os problemas econômicos fundamentais, o que é sistema econômico, qual é a relação entre a economia e as demais ciências, qual é a divisão de estudo da economia, sobre o liberalismo e o neoliberalismo, qual o papel do Estado na economia e falar sobre os conceitos de fronteiras de possibilidade de produção. Vamos começar. Inicialmente, as pessoas têm uma visão sobre a economia que a economia se trata somente sobre dinheiro, investimentos e finanças. Por mais que a economia seja, assim, sobre o estudo dessas variáveis, a economia não é só isso. Em geral, a economia trata também sobre as pessoas, sobre as escolhas, sobre os bens de produção que tem disponível. Duas coisas centrais que são o estudo da economia é o fato que todo mundo deseja as coisas. Todo mundo quer algo, todo mundo um pensamento, por exemplo, todo mundo quer ser muito rico. Mas o que aconteceria se no mundo todo mundo fosse rico? Se não tem recurso suficiente. E é isso que se trata, de alocar os desejos que as pessoas têm, os desejos fundamentais que as pessoas têm, e daí também, por exemplo, assim, uma pessoa quer um carro para se locomover todo dia. Só que daí, o que aconteceria se todo mundo tivesse um carro? Primeiro, não teria bens de produção, né, para criar carro para todo mundo na Terra. Segundo, espaço. Teria espaço para todo mundo ter esse carro? Se todo mundo resolvesse sair de carro na rua, caberia? Viraria um caos ou não? Outra questão também que se trata é como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai produzir? Com o que a gente vai produzir para não destruir a nossa sociedade? A ciência econômica é uma ciência social, de cunho social, que estuda o funcionamento de sistemas econômicos e da economia capitalista, com um pressuposto sobre o homem econômico, ou seja, da alocação eficiente dos recursos escassos em números e fins alternativos. Ou seja, é o estudo da eficiência e da equidade, que se trata do que a gente falou anteriormente. A gente vai tentar deixar isso bem distribuído, que é os recursos. A gente vai tentar atender a todos os desejos, de forma que não estrague os recursos que a gente tem disponível, já que não são muitos, né? São limitados. E os desejos humanos, eles são ilimitados, porque todo mundo deseja muita coisa. Também vemos que os principais estudos, assim, as exemplificações da economia, ela é um leque de opções. São caminhos e maneiras que a gente vai gerir, que a gente vai buscar trazer riquezas para os países, né? Utilizando esses recursos escassos. Para a gente conseguir fazer isso, antes da gente conseguir fazer isso, a gente tem que usar um esquema. Basicamente, seria um esquema de estratégia e planejamento, tá? Que são as ciências econômicas, as estratégias econômicas, os planejamentos econômicos, os desenvolvimentos econômicos e os recursos escassos, né? O principal desafio da economia é o que, quanto, como e para quem produzir esses bens, esses produtos e materiais de produção, tá? Esses recursos escassos disponíveis, as principais, agora desenvolvendo melhor esse esquema de estratégia e planejamento, tá?
Os recursos escassos disponíveis, eles são leis da escassez, que é o que a gente é um dos principais estudos das ciências econômicas, que é como a gente vai lidar com isso. Os fatores de produção, matérias-primas, bens e capitais tangíveis, mão de obra qualificada, como que a gente vai fazer tudo isso, porque é tudo tão mais complexo. O grau de o grau de escassez é diretamente proporcional à demanda. Então, quanto mais pessoas querem, mais vai faltar. Por isso que é proporcional. Quanto menos pessoas querem, mais vai ter disponível. Se as pessoas começam a querer demais, vai começar a faltar. Isso também é um dos fatores que gera a inflação e outras demais variáveis. As estratégias econômicas, que são para satisfazer as necessidades humanas, abrir novos rumos para a economia, diversificar a economia que a gente tem hoje, as pesquisas, que são para a produção de novos produtos, que daí vem as estratégias. A gente vai lá, faz as pesquisas, vê como que tá indo o mercado, para daí a gente aplicar de fato uma estratégia econômica. O planejamento econômico, que é produzir a produção se embasa nas análises probabilísticas das necessidades dos recursos escassos, em que quantidade? Que é a análise do comportamento do mercado, que são as tendências, como que está a sociedade hoje. A sociedade hoje, ela está precisando mais, o comportamento do mercado. As pessoas, elas estão utilizando mais carros ou mais bicicletas. Um exemplo, né? Se as pessoas estão utilizando mais bicicletas, se está numa tendência sustentável, não vamos usar carro porque polui demais, vamos usar mais bicicleta. Então as pessoas, elas vão querer usar mais bicicletas, então elas vão comprar mais bicicletas, o que aumenta a demanda de bicicletas. Então a gente vai ter que buscar mais recursos para atender essa demanda de bicicletas. Como que a gente vai produzir? Como que vai ser essa produção, esse processo de produção? A concorrência da tecnologia. Como que vai funcionar? Tecnologia avançada ou tecnologia precária? Qual que vai ser mais viável para a utilização dos recursos? Esse é um dos pontos também no planejamento econômico. Para quem produzir? O preço como fator de exclusão, oferta e demanda. A gente vai produzir a bicicleta, a gente vai produzir essa bicicleta, ela com uma tecnologia mais avançada, porém com preço mais elevado também, ou uma tecnologia mais precária, tá? Com um preço mais baixo, mais acessível para as populações, né? Que daí vai da oferta e da demanda também. Por exemplo, são mais pessoas, tem mais demanda dessa bicicleta com mais tecnologia? Será? Hoje, na população, hoje que a gente vê no mundo, a gente não tem uma sociedade tão elevada assim. Há muito mais pessoas no nível econômico reduzido do que pessoas com suas finanças melhores, né? Pessoas com uma classe social maior. Então, para isso, o que acontece? Bicicletas de alto padrão vão ser produzidas em uma escala menor do que as de baixo padrão, por causa dessa oferta e dessa demanda, que não há uma demanda suficiente para essas bicicletas de alto padrão. Não adianta se produzir uma bicicleta que vale R$1 milhão, mas não ter pessoas para comprar essa bicicleta de R$1 milhão. Então, os bens, essa alocação, esse fator de produção é extremamente importante, esse planejamento econômico, para que seja produzido corretamente. O desenvolvimento econômico também é de extrema importância, que ele é para verificar o aumento das reservas econômicas do país, as entradas de investimento estrangeiro, que se trata da globalização econômica, a balança comercial favorável, que é o superávit, que são coisas assim, que é o que a gente vive hoje, que é o que a gente tem que se estuda também na economia, que é essa alocação dos recursos entre os países. Essa globalização, o que essa globalização trouxe para o nosso mundo?
e como que a gente tem que lidar com isso para que o mundo não entre em um colapso, para que esses bens eles sejam alocados de maneira correta. Um sistema econômico, ele é um sistema de produção, de distribuição e consumo e serviços da economia. É como ela se organiza. Então, o sistema econômico nada mais é do que uma forma de lidar e organizar de forma social, política e economicamente, tá? Para melhor desenvolver as atividades de produção e troca e consumo de bens. Por quê? Porque, assim, há várias maneiras. E é muito discutido na economia e em várias outras áreas também como fazer isso da forma correta. Porque a gente, vários teóricos, eles discutem tentando pontuar, assim, 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 tem que ser assim. Mas há discordância, há várias maneiras de se fazer isso. Nada, a gente não pode ter uma certeza absoluta, porque a gente tem que buscar o melhor, a gente tem que buscar, tentar trazer o melhor de cada pensamento, de cada ponto, para tornar isso melhor, tornar o melhor para a nossa sociedade, para melhor distribuir, né, fazer toda essa troca de produção, bens e consumos de uma melhor maneira, tá? Quais são, então, a relação da ciência econômica, economia, com as demais ciências? As principais que eu trago é a economia com a sociologia, que é uma análise da sociedade. A sociologia ela busca muito essa análise social, e a economia ela é fundamental, para a economia é fundamental, porque se trata de uma análise social, porque a economia ela é gerida, ela é movimentada, ela se trata de pessoas, as pessoas que criam a economia, né? Então, entender quais os pensamentos que se passam nessa sociedade que a economia está inserida é muito importante. A economia e a história. Por quê? Porque para a economia é importante se entender o passado, é importante se entender o que já aconteceu, quais foram os sistemas econômicos que já se passaram, como que eles funcionaram, será que eles funcionaram? Então, é isso que busca, a história traz isso para nós, a história mostra como que aconteceu, para que a gente aprenda com os erros, para que a gente busque e traga o melhor do que já passou, para que a gente melhore como sociedade. A economia e o direito. Por mais que sejam matérias, por mais que sejam ciências divergentes, de certo modo, elas são complementares, tá? Porque as ciências econômicas, elas são as ciências econômicas, ela também se trata de uma gestão das riquezas. E o direito é a produção das normas. Então, para o direito, como que a gente vai gerir as riquezas se a gente não tiver nenhuma norma, se for tudo bagunçado? Então, o direito ele vai pegar, ele vai organizar, ele vai colocar as leis, ele vai colocar essas normas para serem seguidas, para a gente alocar os recursos de direito, para a gente fazer de uma forma correta, para a gente fazer com valores, princípios, e não fazer de uma maneira completamente desordenada, tá? O estudo da economia, ele normalmente é dividido, tá, de fins didáticos entre microeconomia, macroeconomia, economia internacional e desenvolvimento econômico. A microeconomia, ela se trata mais de um estudo individual, tá? Vai de um indivíduo, como um sistema. A macroeconomia, ela se trata mais de uma coisa mais uma sociedade maior, um sistema maior, vários países, várias sociedades, como que elas se misturam, como que elas são entre elas. Economia internacional, que é o que eu já comentei, sobre os recursos hoje em dia, sobre os fatores de produção, os bens,
as riquezas entre os países. Então, essa relação entre as economias internacionais é muito importante, porque é o que a gente está vivendo hoje nesse mundo globalizado que nós estamos. O desenvolvimento econômico, que é como que a gente chegou até aqui, o que aconteceu? Por que a gente está nesse estado de hoje? Por que os pensamentos estão assim? Por que a gente tem essa distinção de camadas sociais? Por que a gente tem esses fatores de produção? Que também vai ser o que eu vou falar no próximo vídeo, no vídeo da NP2, que seriam o desenvolvimento econômico, né? Que como a gente chegou aqui, quais foram os principais já ocorridos, os principais sistemas econômicos. Agora também para a gente quase terminando, as características do Estado liberal. As principais características é a defesa da liberdade e dos direitos individuais, tá? Que não necessariamente há um reconhecimento dos direitos coletivos, a liberdade de religião e de expressão da imprensa, a baixa ou nenhuma intervenção estatal, que é o conhecido como Estado mínimo, a igualdade de direitos para todos, a meritocracia é bem forte, porque na meritocracia se vê que tudo deve ser conquistado por esforço próprio. Então, se você vai crescer conforme você buscar. Se você merecer, você vai conquistar. Aquilo lá, você tem que correr atrás para você ter. Você vai ter que batalhar para você conquistar. Quanto mais você batalhar, mais você cresce, mais é uma sociedade escalável, tá? O direito de propriedade privada, onde não se há obrigação de objetivos sociais para a sociedade privada, tá? O livre mercado, que é o livre mercado funcionando de acordo com as leis de oferta e demanda. Daí temos as características do Estado neoliberal, que é a economia guiada pelas forças do mercado para garantir um bom crescimento econômico e o desenvolvimento social de uma nação. Não só social, mas tanto econômico, social, financeiro, de viés também de visibilidade de uma nação, tá? Dentro do mundo global e capitalista, né? Que é o que a gente vive hoje. A circulação de livre capital estrangeiro, a privatização das empresas estatais, que é uma coisa que está sendo bem debatida hoje. A gente tem muito debate acerca da privatização das nossas empresas estatais, como a Petrobras, que vem tendo um debate bem forte, né? Abertura para a entrada das empresas multinacionais, que é uma coisa que se deve tomar cuidado e que é debatida também bastante, porque a gente tem que pensar, tá, essa empresa multinacional, ela vai vir aqui, ela vai ajudar o meu país a se desenvolver, ela vai ajudar a gente ter uma melhora nacional para os nossos índices, vai melhorar a nossa sociedade aqui? Ou essa empresa multinacional ela vai entrar aqui, vai aproveitar os nossos recursos naturais, ela vai extrair os bens, vai alocar, vai capitalizar as riquezas, digamos aqui, e levar de volta para o país nacional dela, para o país de origem dela, ou ela vai ajudar no nosso desenvolvimento nacional, ou ela vai só levar de novo para o país dela. Então a gente tem que ter essa visão, tem que ver essa estratégia de produção para ver se de fato é. Mas essa é uma das características do Estado neoliberal, né? Abertura para as empresas multinacionais. Tem também a implementação das medidas contra o protecionismo econômico, que ele não quer o protecionismo econômico no Estado neoliberal. Redução dos tributos cobrados para o indivíduo, mas principalmente ele quer reduzir esses tributos para as empresas, para as grandes empresas. De certa forma, assim, dito de primeira vez, é difícil notar a diferença entre o liberalismo
e o neoliberalismo, que eles são mesmo parecidos e eles têm ideias comuns. Mas, basicamente, enquanto o liberalismo se preocupa mais em defender a mínima intervenção estatal, a liberdade individual e o livre mercado, mais com ênfase na produção, o liberalismo foca em diminuir ainda a presença estatal, defendendo a privatização e a circulação do mercado estrangeiro, com a entrada das empresas estrangeiras nos países e a obtenção de lucros através do mercado financeiro. Mas fica bem à mostra, né, que tanto o liberalismo quanto o neoliberalismo defendem uma economia livre e um mercado forte, que regula a sociedade e exerce muita influência na maioria dos países, em maior ou menor grau. O papel do Estado na economia já foi muito debatido por vários estudiosos, que eles colocam assim. Alguns estudiosos colocam: o Estado ele deve gerir todas as riquezas, ele deve ser totalmente controlador, e é isso. Outros não, como agora a gente viu o neoliberalismo, que ele não acredita nisso, porque ele acha que a sociedade ela vai ficar melhor, sendo que ela não tenha tanta intervenção estatal, né? Como eu falei, alguns defendem o controle absoluto e outros uma não intervenção, nada de intervenção, e outros acreditam que seja melhor um controle parcial, uma intervenção parcial dos estados na economia. Mas, em geral, o Estado ele deve atuar normalmente como um principal articulador das políticas econômicas, e em alguns setores hoje a gente vê que ele vem intervir de uma forma direta. Em diversos setores do mercado isso acontece, ele tem o objetivo de garantir a sobrevivência de alguns segmentos do setor produtivo, além de se ver obrigado a evitar que sejam cometidos movimentos abusivos ou prejudiciais à sociedade. Isso a gente vê nas políticas públicas, onde quando o governo aumenta as taxas para diminuir o dinheiro no mercado, e toda essa jogada de preços, que ele vai lá e aumenta uma taxa para reduzir isso. E por aí vai, que é o que a gente vai estudar na economia, que eu ainda não tenho tanta propriedade para falar. Ele também vai estar lidando com a sociedade, com as pessoas, e daí nisso a gente entra dentro do viés de que o Estado, ele, no direito sobre as ciências, a relação da economia com as demais ciências, entra disso, porque a economia a gente se trata do Estado, e daí no Estado a gente vê essa questão de como a gente vai lidar com a sociedade, como que a gente vai lidar com isso. Então, daí a gente pega essa questão do Estado, o direito rege o Estado rege a economia, e tem toda essa relação que é bem bacana da gente estar estudando. Agora, o próximo ponto, que é a fronteira de possibilidade de produção, ou como as pessoas costumam, ou mais conhecida também como FPP, que é um conjunto de combinações possíveis de bens e serviços em que uma sociedade pode produzir, conforme os recursos que ela tem disponível, que é tudo aquilo que a gente estava falando sobre alocação, sobre como que a gente vai produzir com tanta coisa que as pessoas querem com tão pouco recurso disponível. Que daí se trata, né, de uma... que daí dentro... As escolhas dentro da fronteira de possibilidade de produção, elas são um desperdício. E as escolhas fora são intangíveis. Então, a gente tem que estar nessa fronteira, basicamente. A lei dos rendimentos decrescentes é o que estabelece
à medida que os recursos adicionais eles vão sendo dedicados à produção de um bem. Então, o aumento na produção será cada vez menor. Todas as escolhas que ao longo, que daí entra a questão de que tudo na economia, tudo que a gente vai ver sobre os bens disponíveis é uma escolha. Porque a gente não vai conseguir produzir mais de um bem sem diminuir outro bem. Que daí as escolhas ao longo da fronteira de possibilidade de produção mostram a eficiência produtiva. Que daí essa questão sobre produzir, utilizar um bem e diminuir outro, aumentar a produção de outro e diminuir de um. Então, essas escolhas específicas são o que refletem no conjunto das mercadorias que a sociedade mais deseja e a escolha com eficiência locativa. Que quando o custo de oportunidade de um país ele é bem específico, ele é menor do que de outro país. Que quando a gente diz que um país tem vantagem comparativa em relação a esse bem, que daí é a questão de que ele vai ter vantagem comparativa. Por quê? Porque aquele país, por exemplo, ele tem mais recursos disponíveis para a produção daquele bem. Então se torna mais fácil para aquele país produzir. Então é isso. Essa foi a NP1 da matéria de Fundamentos da Teoria Econômica do professor Anderson, no primeiro semestre, no ano de 2021. Quase falei 2020. Obrigada. Tchau, tchau.